Hat Fox. E aí galera, aqui é o Pedro Ung do canal Jimuki. Eu sou o Alan Santos. Nós estamos aqui com o Romualdo Macchieri, ele que é o grande criador do Running Cards, um RPG em formato de cards, onde nós temos operações táticas e até mesmo um jogo cooperativo. Então, o que acontece? Nesse jogo ele deu uma ênfase muito boa por sinal, que no caso seriam alguns cards. Ao invés de sair rolando dados por um tabuleiro, nós temos uma equipe de cards a serem apresentados, tá ok? Onde você escolhe o seu personagem e esse personagem vai seguir uma trajetória enfrentando, no caso, o mestre, que seria no final em alguns jogos clássicos, conhecidos aqui como os vilões, né? Então, Valdir, eu peço por gentileza que você apresente um pouco do jogo pra gente, fala um pouco da introdução do jogo, como que seria as histórias principais. Certo, bacana. O Running Cards, essa primeira carta, se chama Batalha pela Terra do Fogo. Ele é composto de 18 aventuras, e se as 18 aventuras forem jogadas em sequência, você tem uma grande aventura, uma grande saga para jogar com seus companheiros. Ou você pode jogar cada uma delas separadas, como se fosse um seriado. Cada aventura tem um vilão, os heróis vão enfrentar no final. E um dos diferenciais do Running Cards é que ele não é um jogo onde você tenta derrotar o seu amigo. Na verdade, todo mundo que está jogando do mesmo lado. Não tem nem uma pessoa controlando os vilões. Na verdade, todo mundo tentando derrotar os desafios que o tabuleiro oferece para você. É bem bacana, porque você vai escolher uma aventura, ela vai ser composta de 3 cartas. A primeira carta vai escrever mais ou menos como que é a história para você, falar o que aquele monstro quer, por que vocês são heróis querendo enfrentar aquele monstro, quais são os desafios que ele vai propor. A segunda carta dá um objetivo secundário, se for completado antes do final da aventura, você tem um bônus para enfrentar o vilão no final. E a última carta explica como é o combate com o monstro, quais são os bônus que ele tem por estar no covil dele, se ele tem uma pedra que ele cura os pontos de vida dele, se ele tem algum poder especial que ele bate no chão e causa dano em todo mundo, que ele deixa de ser uma carta de monstro comum e passa a ser o grande vilão da história. O Running Cards basicamente é um jogo onde ele simula mesmo um RPG, então conforme você vai matando monstros, você vai ganhando XP, com XP isso funciona como se fosse uma moedinha, você pode comprar novos poderes, armaduras, armas mágicas, runas poderosas para te ajudar no meio do caminho a enfrentar os desafios e poder sobreviver no final. Esse é só o modo aventura. Se você ainda quiser, do outro lado do tabuleiro, você tem um modo competitivo, que chama Império, onde os jogadores, aí cada um controla o Império e eles vão lutar um contra o outro, tentando proteger o seu Império. Em vez de matar monstros, você contrata esses monstros para participar da sua tropa e proteger as suas construções contra o ataque dos impérios rivais. Então são duas formas de jogar, uma cooperativa, bem de aventura mesmo, e a outra competitiva de tática, estratégia de construção de império e administração de recursos. E como surgiu essa ideia do Running Card? Nossa, boa pergunta. Tem na verdade duas coisas, dois fatores que estão envolvidos na criação do Running Cards. A primeira era a vontade de ter um jogo que a gente pudesse jogar quando o mestre atrasa para jogar RPG com a gente. Então a gente criou um jogo que, na verdade, a gente queria ter um jogo para jogar, tipo, tem 20 minutos antes do mestre chegar, ou aquele jogador que atrasou, a gente não pode começar a aventura. Então a gente criou um jogo para poder preencher essa lacuna. Mas ainda os moldes clássicos de RPG de mesa. Sim. Só que não tinha um mestre. Então a ideia era ter um jogo rápido que pudesse ser feito. O Running Cards é um jogo rápido, ele demora 15 minutos por jogador, é bem simples também. Então era a ideia de fazer isso, mas ainda era só uma ideia, era algumas coisas que a gente tinha rabiscado e tal. Até que um dia eu participei de um podcast, onde o pessoal que estava lá era até o Antônio, o Mr. Pop da editora Redbox, e também o Fabiano Sapol, que é o designer do próximo jogo nosso, que é o Última Fortaleza. E eu estava representando, na verdade, o meu trabalho já há 10 anos no mercado editorial, trabalho com a Panini, já há um tempo, fazendo álbum de figurinhas, essas coisas. Naquele podcast específico eu estava falando como que era o mercado mainstream, assim, como é que o pessoal trabalha com distribuição, essas coisas. E depois do episódio me perguntaram se não tinha nenhum material próprio, se você trabalhava com material licenciado. E aí eu mostrei algumas coisas que a gente tinha feito entre o nosso grupo, as coisas que a gente jogava lá com a galera. E eles ficaram muito bravos comigo por nunca fazer nada com aquilo, de não publicar, sendo que eu deixava um negócio muito bonito, sabe? Parecia uma coisa para sair pra loja. Se pegar os protótipos até do Última Fortaleza, dos nossos jogos da Calandra Lógico, eu percebi que tem muito carinho até no protótipo, porque a gente está muito acostumado a fazer jogos para jogar em casa com os amigos. Então, eles ficaram muito bravos de eu não lançar aquilo, e aí surgiu a ideia de, vamos lançar o Running Cards, então. E, assim, em questão da ideia, como foi partir do clássico tabuleiro de mesa, onde se rolam dados, se compram fichas, para passar essa ideia para o card game? Foi pedido do público mesmo? Porque, afinal de contas, o público sugere muita coisa, não pede muita coisa. Sim.
Não, no caso, o Runecards, quando ele surgiu, foi bem dessa forma que eu te falei mesmo. Era uma necessidade nossa de ter um jogo rápido, que ainda tivesse aquele gosto do RPG, que era o que a gente queria fazer, e desse para tampar aquele buraco, que era às vezes que a gente não tinha nada para fazer entre as atividades que a gente queria, jogar um videogame, estar esperando alguém, ou jogar um outro jogo, estava faltando gente. Tinha que ser um jogo desse para jogar com pouca gente, ainda assim fosse divertido. Então o Runecards dá para jogar até sozinho, dá para jogar com uma, duas, três, até 7 pessoas você joga de boa, ele se sustenta. Então ele surgiu dessa necessidade. Agora, a expansão que a gente está fazendo nele, essa sim tem uma participação ativa do público. O grupo no Facebook, do Runecards, está com quase 600 pessoas. Se você imaginar que a gente já vendeu quase 1000 cópias do Runecards, boa parte de quem comprou está lá no grupo participando o tempo todo. Então a gente estava pensando na expansão, a gente colocou em votação. O que vocês querem? Novos heróis, novos monstros, novas formas de jogar o jogo, quer explorar dungeon, quer fazer não sei o quê. E o pessoal votou o que queria. A gente falou, dá para fazer desse jeito, custa tanto, dá para fazer desse jeito, custa tanto. E eles votaram também para decidir como é que poderia ser. Então, a expansão do Runecards, a forma como o jogo vai se desenvolver, essa sim está tendo uma participação ativa da comunidade, de quem está acompanhando o Runecards desde o começo, já é comprador. Eles estão tendo voto e decisão mesmo. Em cada encruzilhada criativa, eles estão participando junto com a gente para decidir o que é melhor e o que não é para o jogo se desenvolver da forma que todo mundo quer, que o fã quer. Você falou do Runecards, quando você começou na sua casa, tudo, ninguém sabia. Você tem algum sócio que te ajuda na produção do Runecards, do Última Fortaleza, tudo ou é só você? Não, olha, a gente é influenciado, na verdade, por tudo que cerca a gente. Se assistir um filme, você se inspira para alguma coisa, se ouve uma música, aquilo vai te dar um ritmo para fazer uma aventura diferente. Então, tem muito envolvimento de pessoas em volta da gente e principalmente dos amigos. Então eu não tenho como dizer que meus amigos não influenciaram em tudo, sendo que eles são os playtesters do meu jogo. Então eu criei, desenvolvi, levei lá e joguei com eles o tempo todo. Eu estou tendo esse feedback dos meus amigos primeiro, e depois a gente leva para os eventos e aí ouve o público geral, cada um que joga, dá uma ideia, fala pô, por que você não faz assim? Por que você não desenvolve um personagem desse jeito? Por que os poderes não são dessa forma? E aí a gente vai tentando coisas diferentes, ouvindo o público e ouvindo os playtesters. Então, para você ter ideia, o Runecards foi criado em 3 meses, as cartas e tal. Mas foi quase um ano, foram 9 meses para poder chegar na forma final, só jogando, mudando, volta, joga, faz um outro material de playtest, volta. Então o pessoal até brinca, fala que foram 9 meses, foi uma gestação, entendeu? Para nascer o filho. Então não tem jeito, a Última Fortaleza não vai ser diferente. A gente tem que sentar na mesa, joga com as pessoas, ouve o que elas querem, o que elas acharam do jogo, muda de novo, joga outra vez, e tem que ser feito assim. Esse é o processo mais difícil do jogo tabuleiro, que muita gente não entende. Acha que é só fazer o jogo e ele está pronto, mas precisa jogar muito o jogo, muito para ele ficar bom, principalmente se ele for competitivo ou tiver várias classes de heróis, não sei. Falando nisso em classes de heróis, essa nova expansão, ela inclui novas classes para que mais pessoas possam jogar numa mesma partida, numa mesma campanha? Então, a gente conversou com as pessoas e lá no grupo chegou ao consenso de que a caixa básica do Cards já tem muito material dentro. São 440 cartas, você já tem 55 cartas de monstro, vem no deck de monstro, tem muitos desafios, você tem, dá para jogar até 7 pessoas ao mesmo tempo. Então, eles não queriam, não é que eles não queriam, sim, eles querem sempre que o jogo evolua e tenha mais coisas, mas nesse momento eles falaram, pô, a gente já tem muito disso. A gente, na verdade, queria ter um jeito diferente de jogar. Havia uma vontade muito grande de ter uma coisa que não tem no Runecards atualmente, que é a ideia de exploração. Então, o que você tem hoje é uma aventura, você sai com a aventura matando um monstro, chega no final e mata um vilão. Só que você não tem uma exploração de salas, você não anda por salas e vê como é que é o desafio daquilo. De repente tem uma sala que as paredes estão fechando e tal. Apesar das cartas de desafio sugerirem algumas coisas, você não tem essa coisa fixa da exploração. E nem tem a temática. Então, você pegar a temática de deserto, de floresta, de montanha. Então, isso é o que eles mais queriam, era isso nesse momento, uma exploração de salas e exploração de cenários. Vamos jogar uma aventura no deserto? Beleza, só vai aparecer monstros de deserto, as salas, as armadilhas, tudo de deserto, a temática daquele lugar. Então, você tem uma imersão muito maior na aventura. Como já tem um monte de classe,
Eles falaram, beleza, coloca nas próximas expansões. Agora a gente quer um jogo mais temático e novas formas de usar os componentes que estão dentro da caixa. O modo cooperativo do Minecart. A gente, quando eu estou jogando, está na vez de outra pessoa, eu posso estar dando uma ajuda para essa pessoa na vez dele e tudo mais? Ele pode ser interações? Sim. Dos fundamentos do Unicards é que nenhum herói pode ser derrotado antes do final do jogo. Se qualquer herói for derrotado, o jogo acaba. Então você tem heróis que têm habilidades, por exemplo, o paladino pode curar, o monge ele pode descartar cartas para ajudar no combate. Só que se esses heróis só pensarem em usar essas habilidades neles mesmos, o grupo muito provavelmente vai perder, porque aquela pessoa que está sendo mais azarada nas cartas, se ele morrer, o outro perde também. Então, todo mundo tem que se ajudar. Os melhores grupos, as melhores aventuras de Unicards são aquelas em que o grupo é entrosado e todo mundo trabalha junto para sobrepujar os desafios e chegar até o final e derrotar o vilão. Então, realmente tem que ter muita conversa na mesa, tem que ter interação entre os jogadores, as cartas têm que combinar muito bem, assim, para poder ter mais eficiência mesmo. Então, sobre o Unicards a gente já sabe um pouquinho, né? A gente sabe agora que daqui a um tempo vai ser lançado mesmo. Nós estamos com o protótipo da última fortaleza, também jogo criado pelo Cloud. E essa última fortaleza, qual o diferencial dele para o Unicards? O que deu a ideia de lançar um outro jogo ainda assim se baseando em cartas? O Última Fortaleza, ele apesar de ter cartas, ele não é bem um card game. Ele é um jogo que trabalha com miniaturas que você coloca em standzinhos. Então você tem, por exemplo, vou pegar esse anãozinho nosso aqui. Isso aí. Então você tem miniaturas de personagens, né, que vão estar num stand. Isso daqui é bem legal, que você pode ver que ele é bem grosso, ele vai ser feito num material parecido com o de tabuleiro. Tem muitas empresas lá fora que trabalham com esse tipo de miniatura. É legal porque você já pode ter as estatísticas do personagem, como marca de combate, esse tipo de coisa, tudo na própria miniatura. Então o próximo jogo nosso vai trabalhar com essa ideia aqui, que é você ter um combate de unidades num tabuleiro. É um jogo bem tático, ele vai ter 3 formas de ser jogado, sendo que a principal, que a gente chama, é o modo fortaleza mesmo. O Última Fortaleza, ele se passa num cenário onde juntaram, colocaram de lado suas diferenças, criaram uma coisa chamada Ordem da Luz e desceram o sarrafo de tudo quanto é monstro que existe no mundo. Eles saíram limpando os monstros mesmo do mundo. Eles formaram uma inquisição mesmo e acabaram com os monstros do planeta. Sobraram alguns monstros que se juntaram e estão fazendo uma resistência na última fortaleza negra daquele mundo. E eles vão ter que defender o castelo deles contra hordas e hordas de elfos, humanos e anões. E vocês são esses monstros. Ao invés de vocês estarem jogando do lado dos heróis, né, dos humanos e tal, vocês na verdade são vilões. São criaturas monstruosas que vão estar disputando o tempo todo influência dentro daquela fortaleza para saber quem que manda na fortaleza, porque afinal de contas os monstros não se dão bem. Os orcs eles querem a guerra o tempo todo, os mortos-vivos querem que todo mundo morra e o dragão quer todo mundo como sendo, sei lá, um Big Mac andando por aí, tudo é comida para ele. Então existe essa disputa o tempo todo entre os monstros para ver quem que vai mandar na fortaleza. Então tudo que você faz pode gerar pontos de influência, você tem umas cartas de objetivo. E no final do jogo, quem for mais influente é quem manda na fortaleza e ganha. Mas, pelo outro lado, se a fortaleza cair antes do final do jogo, todo mundo perde. Então, todo mundo tem que trabalhar junto para defender as ondas e ondas de inimigos que vão estar caminhando para a fortaleza para tentar destruir a fortaleza. Nesse sentido, ele lembra muito aqueles jogos de Tower Defense, que você constrói umas torrinhas para tentar destruir os inimigos antes de eles chegarem a construir o castelo e destruir o castelo. Então, você vai produzir unidades, só que ao invés de elas serem estáticas, como são as torres desse jogo, você vai poder andar com elas pelo tabuleiro, montar táticas, estratégias para impedir esses inimigos de chegarem até a fortaleza. Outra coisa bacana, esse é o primeiro modo de jogo que se chama Fortaleza. Você também vai poder jogar num esquema meio StarCraft ou Heroes of Might and Magic, onde você vai construir um castelo e vai tentar derrotar os castelos dos inimigos num cenário, ou vai poder trabalhar com um esquema de criar um exército com pontos, parecido com quem já jogou Heroes of Might and Magic, ou HeroClix, que são jogos que você tem um tanto de pontos, você pega esses pontos, distribui nas unidades. Magic Knight também, que muita gente jogou, também usa esse esquema.
época de computador, muita gente acho que se viciou bastante. Então você pegava lá os personagens, você gastou aqueles pontos, monta o seu exército e tem que derrotar os outros exércitos dos outros oponentes que também fizeram isso. Então você pode misturar unidades, aí você não tem castelo, não tem desenvolvimento de civilização nem nada, é só mesmo batalha de unidades ali. Isso. E a tática e a estratégia que você usa de como combinar os poderes das unidades que você escolheu para ter o melhor aproveitamento do cenário que você escolheu para jogar, ou para poder derrotar as unidades que o oponente escolheu. Então ele é um jogo bem legal, cada opção dele é bem diferente uma da outra e dá para se divertir bastante. A última fortaleza, atualmente ele precisa de 3 jogadores para ser jogado. No modo castelo contra castelo, até 4, de 2 a 4 jogadores podem jogar. E no modo unidades contra unidades, que é a batalha de tropas, esse daí você já pode ter até de 2 a 6 pessoas jogando ao mesmo tempo, fazendo combate. Então ele é um jogo que tem diversas formas de jogar, dá para jogar muita gente ao mesmo tempo, depende da forma como você escolher jogar. Bacana. E em relação ao lançamento, só para o pessoal ficar um pouco ansioso, porque a gente sabe que já vai ser lançado, esse aqui é somente um protótipo, muito bem feito, mas esse é somente um protótipo. Então, o lançamento de Última Fortaleza, previsto para quando? Olha, nós estamos em contagem regressiva. É complicado falar isso porque era para sair em dezembro, a gente adiou para janeiro e agora ficou para fevereiro. Mas é porque o contrato do Unicard a gente já conseguiu uma certa experiência e diz para nós que se tudo não for muito bem pensado, a gente não consegue oferecer metade do que a gente queria. E o Unicard já ofereceu muito mais do que o pessoal estava esperando, mas não chegou nem perto do que a gente queria para chegar para o público, entendeu? Então, no Última Fortaleza, a gente não vai cometer os mesmos erros que a gente cometeu com o Unicards e quer fazer uma campanha perfeita, quer participação do público o tempo todo. A gente quer um orçamento que esteja bem justo para a pessoa, que um jogo desse board, o Última Fortaleza é o primeiro big board do Brasil. Big board são aqueles jogos que você abre na mesa, assim, ele ocupa a mesa inteira. Às vezes você precisa até pegar a mesa da sala e emendar na mesa que você está, porque ele ocupa muito espaço, tem muita peça, muito jogo. 1 milhão de pecinhas, são mais de 150 unidadezinhas, então isso fora uma quantidade de tabuleiro, cidade, miniatura e tal, não sei o que, é muita coisa, e isso tem um preço muito elevado, a gente quer tentar fazer com que reduza para ainda assim ficar abaixo dos concorrentes, abaixo de qualquer outra coisa que esteja no mercado, para as pessoas terem condições de comprar e a maior número de pessoas ter acesso a esse jogo. Então isso está levando um tempo maior do que a gente estava esperando. Outra coisa também que está levando um tempo é que a gente quer fazer uma edição de luxo, de fazer quem não tem chorar, entendeu? Vai ser linda, linda, linda. E isso também está tendo um orçamento complicado aí para chegar lá, mas a gente vai lançar isso ainda, a gente quer lançar em fevereiro ainda, então está em contagem regressiva, fica de olho aí no nosso Facebook, no nosso site, que a gente vai falar para pedir para você, por gentileza, para a galera de casa, seus contatos e onde que eles podem encontrar, porque o link de todos esses contatos está na descrição embaixo do vídeo, tá ok? O Twitter da Calango Analógico é @calango, com K no começo, Calango Analogic, com C mudo no final, Calango Analogic. No Facebook você consegue encontrar a gente no facebook.com/Calango Analógico, ou você pode procurar a gente também na própria página da Calango, que é www.calangoanalogico.com.br. Calango é com K. Okay, então lembrando, galera, aqui no lançamento de Última Fortaleza, nós estaremos lá, mostraremos as edições de luxo, que sim, são mesmo de chorar, viu? Então, galera, valeu, muito obrigado pela atenção. Gostou do vídeo? Não está inscrito? Se inscreva, deixe seu like, deixe o feedback na descrição do vídeo. Valeu, obrigado, até a próxima.